Vamos fazer uma oração. Você pode já colocar em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Abrir a sua Bíblia. Amém. Vamos orar primeiro, querido? Amém. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Quero te agradecer pela tua presença, quero te agradecer pela tua fidelidade. Nos dê liberdade de tratar assuntos tão significativos e importantes. Que haja paz no meu coração, liberdade, e que nada, Senhor, venha nos atrapalhar esse momento tão especial. Aquiete o nosso coração, aquiete a nossa alma, e que mais uma vez o teu nome seja glorificado. Amém. Eu vou estar tirando o som aqui do meu celular. Às vezes a gente esquece, né? Eu quero pedir para você, se você está com o seu celular aí ligado, né? Tira o som, por favor, que vai nos ajudar bastante, tá bom? Amém. Versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns o quê? Abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Eu tinha pedido, Daniel, tem um vídeo, ele está aí já pronto para ser colocado, Letícia? Sim. Antes de eu começar, esse vídeo leva 5 minutos. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Há muito tempo eu passei esse vídeo em uma das aulas que eu estava dando. É possível que talvez vai ter que apagar isso daqui também, tá? Por favor, aqui. Tá em condições já de passar? Eu quero que você preste atenção nesse vídeo. E eu quero... Bota o som, por favor. Né? E eu quero que vocês observem alguns detalhes. E tem tudo a ver com aquilo que nós vamos fazer, né? Vamos estar tratando aqui. Sobre os espíritos enganadores, sobre essas doutrinas de demônios. E essas doutrinas de demônios, elas têm base bíblica, porém, há uma distorção muito grande, e tratar desses assuntos a gente requer muito tempo, tá bom? Por isso eu tenho repetido várias vezes. Se tiver dificuldade, eu passo no final. Pode passar no final? Pode? Ok, tá. Então, no final deixa pronto para mim, que vai facilitar. Tá? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então, quando fala aí o Espírito, está se referindo a quê? Tira da imagem para não... Está conseguindo, não? Mas aqui não está aparecendo. Ok, tudo bem. Quando se refere aí o Espírito, aí no capítulo 1, está se referindo a que Espírito? O que você acha? Espírito de engano ou Espírito Santo de Deus? O Espírito diz claramente, está se referindo ao Espírito Santo, né? Que se refere aqui ao Espírito Santo. É importante você entender isso, tá? Diz que apostatarão ou abandonarão a fé, que é a mesma coisa. São pessoas que dizem ser de Jesus, mas nunca nasceram de novo. Como assim, pastor? Isso é possível? Né? Entre a consulta que você faz do seu médico, entre pegar a receita,
o remédio que você vai comprar, tá? Se ele é genérico, similar, se é original, a maneira com que você vai tomar é que vai fazer o efeito final. Então, existe um processo muito grande, não é somente de ir ao médico, sem julgamento nenhum, tá? Você não precisa nem levantar a mão, mas quantos aqui já foram ao médico, pegaram a receita, mas não compraram o remédio? E aí, ficou boa? Foi curada? Eu não vou tomar esse remédio todo, não. Jesus vai me curar, então para que você comprou o remédio? Vamos começar a pensar, né? Se Jesus cura, então por que você for comprar o remédio? E eu acredito que Ele cura, irmãos. Eu não tenho dúvida disso, tá? Não estou dizendo que Jesus não cura. E aí não toma. Nós sabemos que um antibiótico leva quantos dias para que possa começar a fazer efeito no seu corpo? De 5, 7 dias. Tem alguns antibióticos com 5, outros com 7, no máximo aí, acho que tem alguns que chegam até 10 dias, dependendo da situação. Mas geralmente 5 dias já tem sido aí um mínimo que os médicos pedem. Mas se você toma ele 3 dias, o que você acha que vai acontecer? Você vai ficar bom? Você vai ficar melhor? E aí quando você vai ao médico, eles trocam o remédio. Aí você diz, doutor, então aquele remédio não funcionava? Ele funcionava. Iria funcionar se você tivesse tomado correto. Como você não tomou, o seu organismo já criou anticorpos e vai resistir. Por isso que muitos hoje estão tomando antibióticos de valores altíssimos e já não faz mais efeito. A questão não está nos medicamentos, não estou dizendo que eu sou favorável aos medicamentos, né? O que eu puder evitar, evito mesmo, né? Mas sempre procurando alternativa e fazendo exame para ver se funciona, tá? E eu posso afirmar para você, bom exercício físico, uma boa alimentação, e um chazinho caseiro funciona melhor do que muitos medicamentos, tá? Então a alimentação, ela é fundamental, querido, ela é fundamental. Que os nutricionistas aí digam amém, que estão me assistindo aí, que estão aqui presentes, né? Então, precisamos, e hoje nós temos bastante alternativas, né? Bastante alternativa. Só me veio uma coisa aqui que talvez vai fugir um pouquinho o assunto, mas vou trazer um exemplo, né? Eu leio bastante, pesquiso muito, né? E gosto muito da área de decoração, design, paisagismo e alimentação natural. Então, você sabia que a abóbora o caroço da abóbora que você joga fora tem alto nível de testosterona que você está jogando fora, e que ele torradinho, mas eu estou aqui, a nutricionista está falando também que é bom para o humor, deve ser isso, que eu sou sempre muito alegre, estou sempre rindo, né? E você joga fora, né? E se você for comprar, está R$ 9,00 o quilo hoje, né? Então, só para você observar que essas informações hoje, nós temos aqui na igreja, você pode procurar nosso nutricionista, que vai nos ajudar, né? E você tem informação aí às suas mãos. Então, às vezes quando a gente não observa esses detalhes, e a gente trazendo-se para o mundo espiritual, é a mesma coisa. A Bíblia diz que não basta só você ouvir a palavra, não basta só você conhecer a palavra. E aí ela vai mais além, ela diz que você tem que fazer o quê? Praticar. Tem alguém aqui que tem intestino preguiçoso? Não precisa falar, tá vendo? Eu hoje estou expondo muitos irmãos, né? Intestino preguiçoso é aquele que fica 2, 3 dias sem você ir ao banheiro. Você sabia que a caminhada ajuda a reorganizar o seu intestino? Você sabia disso?
Olha só, coisas simples, né? Estou falando de prática, né? De exercícios físicos. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. O nosso organismo está em harmonia com aquele que nos criou. E o Criador, nos seus conceitos, nas suas teorias, nos seus ensinamentos espirituais, funcionam da mesma maneira. Até aqui deu para entender? Pastor, só entendi a semente de abóbora. Tá bom, já é alguma coisa. Então, a Bíblia diz que você precisa conhecer a palavra através de ouvi-la, né? De ler. Você precisa praticar essa palavra, mas se essa prática ela não permanece, tudo aquilo que você fez é perdido, né? Então, a permanência dessa prática, ela é fundamental, é aquilo que você vai conseguir reter no seu corpo. E nós sabemos que nessa caminhada de fé, você vai perdendo, como nos exercícios, por isso que você está sempre comendo, porque você come, o seu organismo absorve, e ao andar, ao desgastar, você vai perdendo, precisa repor de novo. Então, o permanecer é justamente isso, está sempre se alimentando. Por isso que você vem ao culto, por isso que você precisa ler sempre a mensagem, para estar repondo, porque nesta caminhada de fé, você vai perdendo muitas coisas, você vai esquecendo outras, né? Então a Bíblia diz aqui, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Será que é possível abandonar a fé? São pessoas que dizem ser de Jesus, mas nunca nasceram de novo, porque uma pessoa que tem uma conversão, um encontro com Ele, uma experiência, não tem como a pessoa dizer que a igreja não tem sentido, não tem significativo, não é significativo, porque aquilo trouxe uma mudança, aquilo trouxe uma transformação, aquilo ajudou aquela pessoa a ter um rumo de vida diferenciado. Quantos aqui podem afirmar, pastor, foi a partir do momento que eu conheci o Senhor que a minha vida tomou um rumo diferente? Não é? Quantas pessoas podem testemunhar o que isso trouxe de melhoras para o seu casamento, como pai, como mãe, como membro, como profissional, que ninguém conseguia te convencer, mas o Espírito Santo, esse Espírito que a Bíblia fala aqui, ele tem esse poder moderador de dizer, olha, as coisas não funcionam dessa maneira com que você pensa, o caminho é esse. Porém, a prática, a escolha, quem faz é você, né? Então, é importante você entender isso, né? Nascer de novo. E aí nós temos, o maior exemplo daquele fariseu estudioso, e que não conseguia entender isso. Um homem de Deus, Nicodemos, tanto é que ele foi procurar Jesus, e ele vem a ser um seguidor mais tarde do Senhor, né? Mesmo Jesus já viu, ele já era esse seguidor, porque ele vai defender algumas causas entre os fariseus, e os outros mestres perguntaram, você também se converteu, virou um deles? Então, mas até entender esse processo, ele achava que ele servia a Deus, ele achava que ao conhecer, ao estar em uma sinagoga, em fazer parte daquele grupo religioso, achava que Deus estava se agradando. Porém, quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus mostrou para ele que ele precisava nascer de novo, ser cuidado, aprender a ter os hábitos certos, a ter os pensamentos certos, que o seu crescimento na fé foi totalmente distorcido, mas Jesus estava ali para ajudá-lo. Então, querido, quando você encontra uma pessoa que diz, um dia eu fui crente, essa pessoa simplesmente foi apresentado Jesus, mas não permitiu, por algum motivo,
ter uma transformação, né? Então, é importante você entender isso. Quando não são todas as pessoas que passam por um tratamento que vão até o final, não aguentam, não conseguem, e ao interromper esse tratamento, não consegue ter mudança, porque aquela pessoa interrompeu. Então, o interromper a mudança, a transformação na sua vida, só depende de você, tá? E aí eu quero trazer esse exemplo, porque muitos, né, tem acontecido assim, estão apostatando da sua fé, estão se afastando, ou então seguindo a outras doutrinas que não são bíblicas. Esse apostatar da fé, se afastar ou se esfriar, tem muito a ver com as nossas crises, as nossas lutas espirituais, que nós queremos um culpado. Isso mesmo. Quantos estão dentro da igreja, mas não conseguem perdoar a Deus? Por que Deus fez isso comigo? Agora, nesse período, por que Deus levou o meu marido, a minha esposa, o meu filho, se há tantas pessoas ruins nesse mundo? Ou você acha que isso não acontece? O que você acha? Acontece, irmãos. Eu vou, mas não adianta nada. Quantos estão se afastando por coisas pessoais que assim acontecem, e quer que o responsável da igreja, são os dois maiores que levam a culpa, Deus e o outro, sabe quem é? O pastor. Eu estava até conversando hoje, essa semana no grupo, sobre isso, né? Você imagina, se você está passando um problema conjugal, ou um problema com seu filho, com a sua filha, um problema sério que está abalando a estrutura sua familiar, ou está passando um problema financeiro, e aí você quer que aquele líder vá até sua casa, ou converse com você, mas como que aquela pessoa vai saber se você, ao perguntar para você: ei, fulano, está tudo bem? E aquela pessoa diz, então, se ela disse que está tudo bem, como você pode avançar além daquilo? E aí se espera, né, aquele espírito de adivinho, né, aí entra essa coisa mística. Olha, Deus está me revelando, né? As pessoas já gostam, adoram essas coisas, né? Olha, Deus está me revelando que Ele tem coisas boas para você. Gente, isso é revelação? O que você acha? A revelação é só de coisa boa? Deus se corrige também? Então, e aí a pessoa fica triste, magoado. Não, quando eu passei por aquele problema, o pastor não pôde me atender, ou eu tive que ficar esperando. E essas coisas, querido, vão minando a fé das pessoas. Eu tenho a seguinte teoria, né, minha: se é algo de seu interesse, quem tem que buscar é você. Quem tem que se esforçar é você. E uma vez que você pede socorro, se não for o pastor, vai ter um diácono, vai ter um obreiro, vai ter alguém da nossa igreja que vai te representar. Há um tempo agora, nós estávamos fazendo uma visita, e uma dessas pessoas disse: não, mas nunca veio ninguém da igreja me procurar. Aí a pessoa disse: eu estou aqui, eu sou da igreja. Não, mas nunca veio um pastor aqui. Mas eu estou aqui representando o pastor. Então, o mais importante, querido, é que tenha essa assistência de um membro,
de alguém que está ali representando a igreja. Nós não podemos desvalorizar aquilo que Deus tem colocado em você. Amém? Você concorda comigo? Então, é você, irmãos, não é o pastor. O pastor, ele se reúne, ele capacita a igreja, ele organiza. Porém, a função de um pastor é fazer discípulo. Se a parte de fazer discípulo não fosse algo tão sério e importante, Jesus não precisava fazer discípulo. E quando ele fez os 12 discípulos, chamados de apóstolos, eles tiveram uma outra missão, de dizer, olha, agora fica só com vocês. Não, vocês têm que multiplicar e têm que tomar conta dessa igreja. Então é através da sua vida que muitas pessoas que talvez com o mesmo problema que você passou, você vai poder ajudar. Talvez você não vai saber viver aquele mesmo problema, mas você também não precisa de viver aquele problema para dar uma orientação, porque a Bíblia vai te capacitar e vai te dar sabedoria. Você pode dar glórias ao Senhor, né? E Ele vai te dando sabedoria e você vai crescendo cada vez mais. Quantas situações que eu atravessei na minha vida financeira, em que pessoas chegavam lá dizendo, irmão Emilson, eu não tenho que comer em casa. A vontade que era, como membro de grupo de vida, era dizer-se, bem-vindo, você está aqui perto de um também que não tem nada para comer. Mas não foi assim. Eu sabia que ao Deus trazer aquela pessoa ali, Deus estava querendo falar algo comigo. E que através daquela palavra falando comigo, iria abençoar aquela pessoa também. Quantos momentos, experiências maravilhosas eu tive neste momento que eu estava em total dependência de Deus. A Bíblia diz que você só precisa fazer uma coisa, uma vez estando cheio desse Espírito, abrir a sua boca. Então, apostatarão ou abandonarão a fé, seguirão a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Importante dizer, querido, que esses espíritos enganadores, eles atuam fora e dentro da igreja. Tá? Isso aí é um assunto que eu vou estar tratando mais para frente, mas há poucos dias agora estava vendo uma entrevista onde a Disney, né, que tem a responsabilidade, onde o fundador era um conservador e que era voltado para si família, estão lançando agora outros vídeos, batendo muito nessa questão de ideologia, né? E que os últimos filmes e desenhos que eles lançaram agora, eles tiveram uma perda de arrecadação muito grande. Eu não fiquei triste não, dei glória a Deus por isso, né? Porque alguns estão acordando, mas nem todos estão assim. Então, esses espíritos enganadores, que têm trago essa distorção, ele acontece fora e dentro da igreja. E aqui vai dizer assim, né, que isso não acontece, né, somente com pessoas que não usam o nome de Jesus. Muitos até usam o nome de Jesus, são poucos as religiões que ignoram isso. Também é importante dizer que, independente se é uma seita ou se é uma igreja católica ou evangélica, protestante, a igreja do Senhor não está nessas denominações. É importante dizer isso, tá? Mas em cada um desses segmentos, ali existe a igreja do Senhor. E que essas pessoas sinceras que querem praticar o evangelho do Senhor, ele vai separando para si. Porque se a igreja estivesse do Senhor com um rótulo de igreja evangélica, nós estaríamos perdidos, irmãos. Né? E nesse vídeo você vai ver, né, no final que nós vamos passar. Estaria perdido. É só você acompanhar que você vai ver isso aí. Tá? Então, é importante você entender que como que funciona isso. Tá?
As doutrinas de demônios podem vir direto dos demônios, que influenciam falsos profetas e mestres, pegam meia-verdade. Fabiano, desliga esse sinal aqui para mim, por favor, esse vermelhinho ali, tá? Pegam essas e fecha aquela porta dos músicos lá atrás, por favor. Lembrando que essas doutrinas, onde esses líderes usam versículos bíblicos sem contextos, usam versículos bíblicos, parte de versículos bíblicos, sem contar a história real da Bíblia, para convencer aquelas pessoas. E hoje o que nós estamos assistindo dentro de um cenário de igreja mundial é que todas as doutrinas de demônios estão sendo aceitas dentro da própria igreja do Senhor, dentro das denominações, não da igreja do Senhor, né? Essas doutrinas de demônios, elas também provêm da carne, visando exaltar o homem e não a Cristo. Então esse é um ponto importante. Se o pastor Emilson disser assim: olha, irmãos, nós estamos aqui hoje porque eu me dediquei a esse templo, porque eu me esforcei, porque eu tenho talento, porque eu tenho capacidade, isso é doutrina de demônio. Eu estou tirando a figura central de Cristo e colocando a figura central em quem? No Emilson. Aonde está a sua igreja, pastor? Você vai chegar lá, tá? Aqui não tem nenhuma crítica a outra denominação, não é esse o meu propósito. Tá? Cada um vai prestar conta com Deus. Mas imagina se eu coloco ali a foto do pastor, né? Ou a foto do casal. A igreja evangélica, querido, ela tem que ser conhecida pelo nome daquele que é o dono da igreja, que é Jesus. Tá? Eu sei que dentro de uma igreja, quando a pessoa vem, aquele pastor, que é o pastor responsável, ele tem que estar pregando em todos os cultos. Eu entendo isso, ou estão participando. Mas também nós sabemos que o número de pregações que você produz, se não houver um tempo, e não dá para fazer isso apenas em uma semana, porque o pastor durante a semana ele não só fica voltado para o estudo, ele tem muitas coisas, muitos afazeres, né? Ele acaba produzindo uma mensagem fraca, uma mensagem sem conteúdo. Então, por isso que você vai ver aqui, constantemente, eu fazendo esse rodízio, né? E ao mesmo tempo treinando esses diáconos e a pregação é só com prática, né? Porém ele tem que estar presente, ou participando dos cultos, ou então pregando. Então aqui vai um grande ensinamento também para nós como membros, como nós trabalhadores. Se você participa da igreja e é uma pessoa voluntária, que serve a Deus, só o seu serviço, ele não vai sustentar a sua fé, não vai, é pouco. Então, o seu serviço é um trabalho voluntário, é uma oferta voluntária, mas para que você possa continuar dando essa oferta, o seu corpo precisa se alimentar. Então, os dois trabalham em total sintonia. É importante que você se alimente, mas só se alimentar também não é o suficiente. É importante que você também dê a sua oferta voluntária, a sua participação, o seu envolvimento. Até aqui tudo bem? Ok? Né? Então, nós vamos entendendo o que isso significa, né? Para que você possa entender o evangelho bíblico, e que muitas coisas hoje estão totalmente diferentes, né? Então, qual é o nosso propósito aqui? O nosso propósito é dividir o máximo de trabalho possível com todos, porque não tem uma pessoa mais importante. Sabemos que existem pessoas bem expressivas e significativas para cada ponto, mas compete àquele
formar novos discípulos. Por isso eu convido você homem, se envolva, participe em um dos nossos setores da igreja. Você imagine, hoje nós temos obreiros e recepcionistas, que é um trabalho extremamente importante na igreja, onde você recepciona. Mas vamos lá, quando eu fazia escala, eu tinha esse cuidado como diácono, né? Quando eu colocava os diáconos, os obreiros lá, até na escala eu tinha esse cuidado. Às vezes as pessoas colocavam 4 obreiros carecas. Eu falei, não faz isso não, irmão. Como que um jovem vai entrar e fala, se é para entrar na igreja e ficar igual essas pessoas, não vou, estou falando sério. Não é? Não estou falando. Assim, é importante ter uma pessoa com uma certa mais experiência, independente do estado físico dele, mas também com uma pessoa mais nova. Então, quantos obreiros e recepcionistas que ainda nós estamos precisando, jovens senhoras, jovens, para que possa atuar aqui? Você acha que, os nossos jovens aqui, você acha que se um jovem chegar ali fora e não ver um jovem ali para recepcionar, ele não entra? Você sabia disso? Não entra. E nós estamos mudando isso, né? Nós somos uma igreja mais voltada, não é uma igreja de bairro, como todas são, mas não é um bairro centro, é um bairro mais local, né? Então, até os tipos de roupa, nós estamos tentando se adequar ao local. Porque qual é o estilo da Igreja Nova Vida? Né? Sempre impecável, correto? Sempre com muita excelência, que deve ser. Porém, nós estamos adaptando a nossa realidade. Podemos ter algo com excelência e não ser algo tão formal, para que não venha inibir aquelas pessoas. Né? Então, veja, querido, cada detalhe, ele é importante. Nós temos um trabalho com as nossas crianças. Por que você acha que em muitos lugares as crianças hoje não querem ir para a igreja e aqui é uma luta para tirar eles da igreja para ir para casa? Porque aquelas pessoas falam a linguagem delas. As mensagens não são mensagens de estudo americanos, apesar que a base toda veio de lá, de um berço onde tem sido um país ainda com todas as suas lutas, muito usado ainda pelo Senhor, mas adaptado para a nossa realidade, com muito cuidado, trazendo a parte lúdica, e aqueles adultos que vão para ali se apaixonam, e muitos daqueles estudos são extremamente importantes. Hoje muitos, não todos, e nós hoje temos um lugar hoje especificamente só para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e assim por diante. Então veja, como que é importante todo esse trabalho, essa dedicação. Não basta simplesmente dizer, a Bíblia fala sobre isso. As estratégias para o mundo atual vão mudando. Você acha que se Jesus hoje estivesse atuando nesse exato momento como uma pessoa, ele iria falar de pães e peixes aqui no Rio de Janeiro? O que você acha? É o nosso cardápio? Vai falar, olha, uma batata frita, não sei como, mas Jesus ia pregar em cima disso, com certeza, né? Daquilo que é real, daquilo que é local, qualquer outra coisa que eu estou dizendo aqui, que é dentro do nosso, qual é o nome que dá para isso, meu pai? Do nosso costume, tá? Então, as pregações bíblicas, elas são exemplos dos costumes locais, mas precisamos, sem distorcer a palavra, sem acrescentar nada além daquilo que é bíblico, à medida que você vai pregando, ainda que seja só o arroz com feijão, mas ele sustenta bastante. A igreja vai sendo alimentada e fortalecida no Senhor. Você pode dar glórias a Deus? Alguns perguntam, pastor, se são doutrinas de demônios, precisamos estudar, saber o nome dessas entidades? O que você acha? Eu tenho um livro muito antigo lá, que fala Porcos na Sala, né?
É um livro bem complexo, mas também bem profundo, de pessoas que tiveram experiências em outras religiões. Mas eu preciso saber, o que você acha, irmão? Olha, esse espírito, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala de Beelzebul, né? E fala de espíritos enganadores de um modo geral, né? Então, quando você vê, isso é fulano de tal, esse clã de tal, são linguagens de outras religiões que é transportado para dentro do Evangelho. Não estou dizendo que esses demônios não existem, que eles atuam, mas eles não estão presos a um local físico como esse, porque não há vida aqui. Mas estão presos aos votos que as pessoas fazem naquele local. Para tratar disso eu vou precisar de mais tempo, mas vamos ficar só por aqui, tá? Você não precisa conhecer todas as doutrinas da carne ou de demônios. Basta conhecer a sã doutrina da palavra do Senhor Jesus. Apenas isso. Assim você estará apto para discernir tudo que estiver fora desses ensinos. Aí vamos para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4 e 5, e depois versículo 27 a 29. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, aí você já começa a conhecer a sã doutrina da palavra de Deus. Olha, vai adiante delas, e esta os segue, porque conhece a sua voz. Conhece a voz de quem? Do bom pastor. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Versículo 5. Versículo 27 a versículo 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. É motivo você dar glórias ao Senhor, não é verdade? Ninguém, irmão, você é propriedade exclusiva do Senhor. Talvez você não consiga ver, talvez não tenha esse dom de discernimento, mas por onde você passa, querido, e é lugar de muitas trevas, você deixa aqueles demônios irritados, porque você é propriedade do Senhor. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai, né? Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Então, quando você pega essa palavra, às vezes a gente tem de dar vergonha às nossas atitudes em muitos momentos como cristãos, porque sabemos que existe pessoas que não conhecem a Deus e que nem sabem o tamanho do Deus ao qual serve e a quem está servindo, mas tem uma fé, querido, tem uma confiança, tem uma autoestima. Eu fico imaginando o que seria dessa pessoa se ele conhecesse esse nosso Deus, e que talvez não conhece, porque muitos que o conhecem é tão tímido, que acha que esse Deus é só para ele. Não, o Evangelho precisa ser pregado a todos. Aquela pessoa que você vê animada, que não é um cristão, que está sempre com autoestima lá no pico, né? Ela precisa de Jesus também, você sabia disso? A sua alma está sedenta, está com fome e sede da palavra de Deus. Então, como é importante você saber o tamanho do seu Deus. É aquele que te guarda todos os dias. É aquele que está com você nos momentos mais alegres, mas nos momentos mais tristes também da sua vida. É aquele que, quando você não tem nada, ele não senta numa mesa comendo tudo, dizendo: olha, eu estou bem,
Será que tem algum pecado em você? Ele não fala isso, ele diz: meu filho, se é para ficar sem comer nada, eu estou aqui contigo também. Porque a sua vida é o maior alimento, é a maior motivação que traz para Jesus Cristo. A sua maior motivação, a nossa maior motivação, ela precisa ser tão especial, né? Sabendo a quem você serve. Então, em 1 Timóteo, versículo 4, versículo 2 do capítulo 4, aqui está a fonte de engano da natureza humana. Versículo 2 vai dizer assim: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Homens hipócritas e mentirosos. O que é ser uma pessoa hipócrita? É uma palavra, naqueles dias já eram pesada, né? E não é diferente nos dias de hoje. Tem uma fala, mas a sua prática é outra, né? Não faz aquilo que pratica. Então, se a gente parar para pensar nessa palavra, todos nós ainda vivenciamos muitos momentos assim de hipocrisia. É simples, é só você ver por que alguns pecados nós rotulamos que esse pecado é imperdoável e outros não nos incomodam. Porque aqueles que não nos incomodam tem muito a ver com a nossa realidade. Então isso aí não é lá essas coisas, pastor. A Bíblia diz que é assim. Essa semana eu estava conversando com Deus sobre isso e dizendo para Ele: Senhor, tem coisas que eu canso de pedir perdão, porque constantemente estou repetindo. Isso já aconteceu com você? Repetir devidos erros, e você chega até sem graça, né? Mas é isso mesmo. Você vai ter essas dificuldades. Por isso você vai precisar constantemente estar na presença do Senhor, pedindo: Senhor, perdoe os meus pecados. É luta mesmo, irmãos. É batalha. E vou estar falando isso hoje à noite. Que o inimigo não é o nosso maior inimigo. O diabo não é o nosso maior inimigo. Não é Deus que nos tenta, não é o diabo. Então vou estar tratando sobre isso. Que barulho é esse? Alguma coisa lá fora? Alguma coisa de som? Pimenta? Não precisa levantar não, pode ficar aqui, tem pessoas lá. Fica tranquilo. Tá, obrigado. Vê se é alguma coisa com som na caixa, não? Não? Então é o inimigo. Pode ser, por que não? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. A hipocrisia e a mentira, ela anda tão junta, né? São como irmãos gêmeos, que você, para identificar, é muito difícil. E tem pessoas que às vezes não conseguem entender o que é uma mentira, e quando você está trazendo um assunto para fazer com que a pessoa pense, a pessoa, isso aí é mentira, e às vezes quando é a mentira mesmo, a pessoa aceita. Então, a hipocrisia e mentira é uma das atuações que esse espírito de engano atua em muitas pessoas. Por isso compete a você pedir esse Espírito Santo de Deus, fazer como esse servo de Deus, dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Porque alguns você consegue enxergar, outros você não vai conseguir enxergar. E quando você não consegue enxergar e acha que está bem,
Aí você começa a ter um problema. E vai dizendo, e que tenha consciência cauterizada, uma consciência morta, quando você já começa a cometer tantos erros repetitivos e que aquilo já não te incomoda mais. Eu estou na igreja, a carne é fraca, e você vai encontrando versículos para justificar, e chega uma hora que já não te incomoda. Mente cauterizada, como se tivesse sido queimada. Eu quero lembrar, querido, que esse espírito, ele tem levado muitas pessoas à morte espiritual. E essa morte espiritual, querido, nós choramos muito pela morte física. Alguém que você está vendo ali sepultada, muitos choram pelos sentimentos, outro pelaquela situação que não sabe o que fazer. Mas e a morte espiritual? Você sente essa dor quando você vê alguém, um amigo, uma amiga, alguém que andou com você, alguém que caminhou com você, alguém que foi tão envolvido na igreja? Eu tenho várias pessoas assim. E hoje você vê no Face o que eles postam, já não incomoda mais. As músicas que dançam, todas as coisas que o mundo faz, eu também quero ter. Afinal de contas, qual é o problema? Isso é religiosidade, pastor. Não, não é, querido. O povo de Deus, ele de fato, ele é um povo separado. Ele está ao mesmo tempo, acho que isso é até uma mensagem, isso até foi criado aí pelo povo de Deus. Ele está junto e misturado. Não é um versículo bíblico não, tá bom, irmãos? Ele está junto ali com o ímpio, né? Misturado, mas a sua essência, ele é um servo, ele é uma serva de Deus. A sua alma, os princípios do mundo já não mais o afetam, porque ele sabe o quanto esse Deus é poderoso. É simples, e esses ataques são comuns. Quando uma pessoa passa por uma perda, passa por um assalto, constantemente você vai ser assediado por esse espírito de engano, de morte, de alguém dizendo: você não é crente? Por que você está passando por isso? E aí, o que você responde? Pensa sobre isso. Se a sua fé não estiver bem alicerçada, essas perguntas, elas vão mexer com você. Mas se a sua fé, se a sua vida espiritual está sendo bem tratada e você está conhecendo a palavra, não na totalidade, nós não vamos conhecer tudo, essa é a verdade, é uma prática diária, é um permanecer. Aquela ali vai ser a oportunidade para você falar do amor de Deus para aquela pessoa. Olha, isso que você está falando é verdade. Eu sendo cristão, isso não deveria acontecer, não é? Mas olha, Jesus passou por tantas coisas, muito mais do que isso. E ele constantemente não teve nenhuma dúvida, ao contrário, ele falava: eu e o Pai somos um. Pode perder qualquer bem da minha vida, mas tem algo que ninguém vai tirar de mim aqui: Jesus Cristo. Aleluia! Essa fé, que a pessoa vai rir da sua cara, que vai desdenhar de você, aquela frase vai ficar na mente daquela pessoa. Que fé é essa? Que Deus é esse? Ou seja, o espírito que está atuando na sua vida não é o espírito de engano, querido, mas o Espírito Santo de Deus, que está produzindo vida ao seu coração, aleluia, que está fortalecendo a sua alma. Por que que hoje nós estamos vendo, dentro da nossa denominação, situações que às vezes é difícil para muitas denominações resolverem? Porque nós estamos conseguindo, pela graça e misericórdia do Senhor, levar essa pessoa a praticar o Evangelho.
não somente a ensinar, irmãos, mas a praticar. Por isso o projeto social ele é tão importante para nós. Por isso, querido, quando você vê a dor, a miséria, as separações, os abusos sexuais, as injustiças, e essas pessoas, dentro da sua capacidade, estão ali exercendo essa função, ajudando essas pessoas, ele sente a dor na alma, o sofrimento, e diz: Senhor, eu preciso buscar mais, porque não é só conhecimento humano que essa pessoa precisa, ela precisa chegar aqui nesse lugar e encontrar a presença do Senhor Jesus Cristo. Para você estar aqui hoje, durante a semana, querido, estiveram pessoas aqui nesse lugar orando por esse espaço. Não, esse espaço não precisa de oração, nós precisamos de oração, dizendo: Senhor, quebra toda a barreira, ajude aquele que está fraco na fé, aquele que tem dúvida, aquele que as suas informações, que estão em verdadeiros conflitos, estão se apostando, isso aí, da sua fé, né? Abrindo mão, criando dúvidas. E se você está aqui hoje, e se você está nos ouvindo, querido, é porque Deus ouviu a nossa oração. Não é mais um culto. Cada vez que você chega aqui é um milagre, irmãos. Você esteve de pé, você se animou, o Espírito te levantou. Eu não vou dizer que os anjos jogaram para fora da cama, que isso são doutrinas de demônio, né? O anjo não vai ficar lá: vou jogar essa pessoa para... Não, nada disso, pelo amor de Deus, né? Mas tem muito crente que vê anjo em tudo quanto é lugar, né? Isso é uma outra história, é um outro tema, né, Vladimir, para a gente estar tratando. Falando nisso, dia 24, que é no domingo, 24, 26 e 29, nós vamos estar trazendo aqui um assunto sobre o Espírito Santo, tá? Então, 4 cultos presenciais, 2 teremos a gravação, para que você possa estar ali participando de alguma coisa, né? Mas os outros 2 presenciais, que será numa terça e na sexta-feira, nós não vamos gravar, tá? Então, seria muito importante você estar aqui conosco, e eu acredito que isso vai acrescentar muito na sua vida, tá bom? Então, esse corpo espiritual, querido, quando ele está nesse momento com a mente cauterizada, vivendo as hipocrisias, as distorções dentro da igreja, as divisões, as facções, esse corpo ele vai se enfraquecendo. Vai, porque a igreja é essa fonte. Por isso, às segundas e às quarta-feiras, eu não oro somente pela nossa denominação, porque só isso não é suficiente. Eu oro, Senhor, que se levante em cada bairro, em cada município, em cada estado, em cada país, a verdadeira igreja do Senhor. Vidas sejam alcançadas, que não haja um peso de culpa, que não haja uma cobrança humana, mas que haja sim um sentimento de culpa provocado pelo Espírito Santo, para que haja arrependimento, para que haja uma cobrança do Espírito Santo, para que você acerte a sua vida com o Senhor, para que haja um despertar, para que Ele possa falar com você em sonhos, revelando para você a palavra de Deus, quando você está lendo a Escritura, no momento em que você está participando ali da oração, Deus possa fazer algo diferente. São essas orações, querido, que vai ajudando. Porém, onde o espírito de engano se esconde? Vamos lá nesse campo de atuação do engano. Gálatas 5, versículo 19 a 20. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual,
E você vai vendo que algumas coisas, elas andam juntas. Impureza e libertinagem. Qual a diferença disso? É difícil você distinguir. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmos, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, esse é o campo aonde atua esse espírito de engano. Quando se trata das coisas seculares, não é novidade nenhuma. Porém, quando você vê, né, essas obras da carne de uma maneira visível dentro da igreja, isso é assustador. Porque não há acordo, e vou falar isso hoje à noite também, não há espaço para luz e trevas, né? Há um paradoxo aí muito grande, aonde tem luz não tem trevas, aonde tem trevas porque não existe luz. Então, esse aqui é um ponto que você precisa pensar. Se essas práticas, né, que essas obras da carne, que nós não estamos livres dela, porém, se isso é algo normal e não te incomoda, e que não leva você aos pés do Senhor para pedir ajuda constantemente, você está numa situação muito difícil. E eu também vou orar por você nessa manhã. Impureza e libertinagem, imoralidade sexual, idolatria e feitiçaria, ódio. Algumas coisas nós podemos falar aqui que é muito fácil. Discórdia. Pastor, eu não entendo dessa maneira. Tudo bem, você pode não entender, ter o mesmo entendimento, né? A interpretação. Mas nós não podemos pegar a palavra e interpretar segundo aquilo que nós queremos. A Bíblia não precisa de interpretação. Ela, por si só, ela se interpreta. Isso aqui é um ponto importante para que você possa tratar de aula, porque senão, se a Bíblia fosse baseada sobre interpretações, seria o que eu acho, o que você acha. Então, o que você acha e o que eu acho, não existe nem certo e nem errado. Então, algumas coisas podem, algumas outras não. Então, quando se trata da palavra de Deus, não pode haver discórdias. Pode haver uma discórdia de coisas pessoais, de atitude humana. Você não deveria falar dessa maneira. Você tem que esperar o momento certo. Pode haver uma discórdia aí, nada de errado. Mas quando você discorda daquilo que a Bíblia prega, tentando fazer com que possa fazer algo agradável para trazer mais pessoas para a igreja, eu quero dizer para você que o Evangelho não precisa disso. Por que o Evangelho não precisa disso? Porque ainda continua e será o líder que atrai maior número de pessoas em todo o mundo. Se chama Jesus Cristo. Quando a igreja se fecha, mais o nome dele é anunciado. Quando a igreja passa por crise, mais o nome dele é anunciado. Quando há um escândalo, mais uma vez estão divulgando o nome de Cristo. Não tem como fugir disso. Por isso, você precisa entender a grandeza desse Deus que você serve, para dizer não a todas essas naturezas, esses frutos carnais, essas obras da carne. Podemos fugir dessa imoralidade sexual? Podemos. Vai desde o tipo de moda com que você está sendo influenciado, quem está sendo a pessoa que influencia a sua vida, aos seus gostos, às suas maneiras. Libertinagem. Eu posso falar qualquer coisa, eu sou livre. Não.
Uma vez sendo servo e serva do Senhor, você pode fazer todas as coisas? Pode. Mas só tem uma coisa que você não vai poder fazer, está no final dessa mensagem. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Veja o grande ponto aqui dessa mensagem, querido. Não pense que uma inveja é diferente de orgia. Não é. Não existe pecadinho e pecadão. Uma mentira é diferente da discórdia, de uma feitiçaria, de uma idolatria. Não é. Porém, você vai poder fazer todas essas coisas? Pode. Você é livre. Porém, é importante você lembrar que só tem uma coisa que você não vai conseguir ter: será o reino de Deus. O Evangelho de Cristo, querido, ele é extremamente rigoroso e exigente. Você sabia disso? É simples, é funcional, é acessível a todos, porém o padrão de exigência é por excelência. Não é para qualquer um, é para aqueles que querem o melhor de Deus para a sua vida. Há pessoas aqui nessa manhã que querem o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida, pastor. Eu quero. Por essas pessoas que eu quero também orar nessa manhã. Eu quero conhecer, eu quero ser confrontado, pastor. Ainda que venha doer, Deus dizendo para você: olha, você é um invejoso. Você não bebe nenhum álcool, mas está embriagado. Como assim? Fascinado com as coisas do mundo, que faz com que você perca o equilíbrio da sua fé. Está num processo de aceleração tão grande que não percebe. Esse engano, querido, ele não só atua fora, como dentro da igreja. Dou um exemplo muito prático, rico. Eu só hoje consigo ver isso pelo tempo de cristão. Um dos enganos desses que levam a pessoa a se apostatar da fé ou a seguir doutrinas de demônio são os modismos que vão acontecendo dentro da igreja. Quantos vocês já viram? Lembra aí? Quantas coisas, agora vai ter isso, agora vai ser isso. Me diz se essas modas, se esses movimentos permaneceram. E aí qual é a base bíblica para isso? O que é de Deus permanece. O que é do homem passa. Os movimentos acontecem nas denominações também. A cada período você vai ver uma denominação em ascensão. Agora é essa igreja que está no auge. Vai passar como qualquer outra. Porém, se esse movimento dessa igreja está no auge, ela permanecer, ela de fato foi provada pelo fogo e será uma igreja do Senhor Jesus. A atuação do engano, querido, é de maneira indireta, sem ir contra a verdade. Não estou dizendo que você não tem que se arrepender, mas você pode participar da ceia. Aonde está isso na Bíblia? Você não vai encontrar. Porém, o momento de comunhão, querido, é para aqueles que querem abandonar a sua velha natureza e querem viver uma vida com Cristo. Nós sabemos que essa maneira indireta, tão demoníaca,
atuou na vida do primeiro casal. Quando, depois de responder a pergunta, ela disse: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Disse a serpente: certamente não morrerão. Existem muitos inimigos, queridos, da sua fé. Inimigos da fé não é para você dialogar, é para você orar e interceder por eles. Porque você tem a mesma natureza corruptível e facilmente você será enganado se não tiver a graça e o perdão de Deus. Vamos estar de pé? E eu faço essa pergunta: quem é que está atuando na sua vida? Será esse Espírito? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, será esse Espírito que denuncia o pecado, que denuncia tudo aquilo que leva você a se afastar de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor, mostrando para você as armadilhas que a vida tem? Observa isso, irmãos. Eu converso com muitas pessoas que tomaram decisões erradas na vida conjugal. E para acertar é difícil. Mas a mais difícil dela é quando a pessoa casa com uma pessoa que não é cristão, sabendo. Pode se converter? Pode. Mas também pode não se converter. E aí? O que você vai falar com Deus? Se você sabia, o sofrimento foi um sofrimento consciente. É diferente de uma pessoa ter aceitado e ela se desviar, é uma outra situação. E aí a pessoa tenta encontrar essa base bíblica. Mas eu conheço fulano que fez isso, eu conheço, hoje é uma bênção. Mas também eu vou te apresentar muitos que não é uma bênção não, querido. É dor, sofrimento e ranger de dente. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. A quem você tem permitido ser influente na sua vida? O Espírito Santo de Deus ou esses espíritos enganadores? Não tenha vergonha de ser reconhecido como cristão, porque é uma honra, é um privilégio nos dias de hoje. Mas se envergonhe se alguém disser: olha, eu não sabia que você era crente. Porque quem tem a luz de Cristo, querido, não tem como esconder. Aonde você chega, você não dá a paz do Senhor, você não leva uma Bíblia no braço, você não tem nenhum jargão evangélico, mas as pessoas dizem: você é um crente. Não é pelo aquilo que você usa, não é pelas marcas que você tem no corpo, do seu passado, mas é pela mudança que Deus está fazendo em você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai, nesse exato momento, os dias cada vez mais vão se findando. A igreja cada vez mais vai sendo provada, aprovada e também reprovada. O desejo de todos, Senhor, e o desejo de Deus é que você entre neste reino, porque nesse reino há paz, nesse reino há aquilo que você precisa, a alegria. Nesse reino há esperança.
Neste reino é o lugar onde você se abriga nos momentos de frio para aquecer, no momento de profundo calor e de grande calor, para você se baixar essa temperatura. É no reino de Deus, querido, que você encontra forças para vencer os dias maus. Não são nos desejos da sua carne, não é na sua vontade própria. Algumas vezes você será confrontado pelo Espírito Santo, mas que bom que Ele ainda está confrontando, porque você está ouvindo a sua voz. O que eu preciso fazer? Eu não sei, irmãos. E ainda que eu soubesse, se eu dissesse, você não iria aceitar, porque nenhum homem, nenhum ser humano consegue convencer ninguém. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, quando você chama e diz, tenha liberdade, você começa a ter domínio sobre essas obras da carne. A notícia ruim é que elas não vão sair da sua vida, mas você passa a ter domínio sobre ela. Eu repreendo esse espírito de inveja na minha vida. Eu repreendo esse ciúme que eu tenho do meu pai, com a minha outra irmã, com o meu outro irmão. Eu não vou abrir os meus lábios, que eu tenho com tanta facilidade, para criar essas facções. Não. Os meus lábios serão para unir, para somar, para fazer com que outros venham buscar o Senhor. A minha boca não vai ser para falar mais palavras e piadas de duplo sentido. Só umazinha só, qual o problema? Não. Os meus lábios não vão falar mais de imoralidade, de impureza, mas vão falar daquilo que é bom, das coisas que vêm do reino do Senhor. E os meus desejos carnais, sexuais, que estão aí movimentados por todo o número de hormônio e quantidade que Deus colocou em você, você também tem controle sobre eles. Você tem controle sobre a internet, sobre as propagandas imorais que são lançadas lá. E que bom que são lançadas lá. E aí você vai poder avaliar como que está a sua vida. Eu ainda aceito? Eu ainda dou uma olhada? Ou simplesmente eu passo? Senhor, aqui estão os seus filhos. Aqui estão os seus filhos, Senhor. Assim como os profetas, tantos outros disseram, abra os olhos para que eles possam ver, não o mundo físico, mas o mundo espiritual. Eu quero pedir nessa manhã, que Deus possa abrir os seus olhos espirituais, e que Ele possa mostrar para você, não para você sair daqui sentindo mal, mas se alegrando, porque o Senhor revelou aquilo que estava em oculto, para tratar a sua vida, aleluia, para que você possa cada dia mais, ser uma pessoa diferente. Pai, eu faço essa oração, e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Dai tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu.
ó Deus, a viver como cristãos. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar conforme as tuas verdades. Vamos cantar. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, de estarmos na tua casa, reunidos e celebrando o teu nome. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Leva, ó Deus, a tua igreja para casa em paz e segurança. E que possamos, ó Deus, guardar o nosso coração e vivermos, ó Deus, conforme a tua palavra. Vivermos na tua verdade, vivermos no teu caminho. Te damos graças por tudo, te louvamos. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Correrei para ti, meu Senhor, minha